O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 130/2019, que amplia a assistência a gestantes e mães durante e após o parto. O projeto, que agora segue em análise no Senado, visa oferecer assistência psicológica a essas mulheres, tanto no pré-natal como no puerpério. E para entender o que muda com essa iniciativa é que converso com a psicóloga especialista em resiliência e mentora de mães, Tatiane Moreno. Tatiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar dessa discussão que acontece no Congresso Nacional, que visa oferecer aí para gestantes e puérperas a assistência psicológica. Você, como psicóloga, como mentora de mães, como que visualiza esse cenário? Que tipo de mudança isso vai trazer para a nossa sociedade? Muito obrigada pelo convite. E é uma grande mudança. Nós estamos aí numa luta feminina de poder nos colocar e recolocar no mercado de trabalho, poder nos reconhecer, e acabamos nos esquecendo um pouco dessa parte. Acabamos nos esquecendo que nós precisamos de cuidado e que nós também temos essa necessidade de olhar para dentro de nós, porque nós mulheres temos muito isso de cuidar. Então, isso vindo do Congresso é uma grande batalha que veio por trás, tem toda uma luta por trás, e agora nós estamos começando a colher os frutos. E isso, para as novas gestantes, as novas mulheres que estão aí, ingressando no caminho da maternidade, porque é um caminho gostoso, só que também tem muitos desafios. Para essas novas mães, será um excelente suporte, um excelente passo, e ainda mais agora que está sendo pelo SUS, algo que é mais acessível para mais pessoas, porque a gente tem muito aquela coisa de pessoas com um poder aquisitivo melhor têm depressão. Pessoas com um poder aquisitivo menor têm frescura, né? Então, isso vindo do SUS, sendo algo que está ali para todos, porque o SUS é para todos. Quem tem dinheiro vai no SUS, quem não tem dinheiro vai no SUS. Então, isso é uma grande vitória para nós mulheres. Tatiane, você falou desse caminho como mãe, a gente se preocupa com o nosso estágio profissional, a gente se preocupa com o nosso ser mulher, e quando a maternidade chega, a gente fica meio perdida porque é um turbilhão, né? O acompanhamento psicológico desde o pré-natal auxilia, por exemplo, a evitar casos de depressão pós-parto? Muito, muito, porque nós, seres humanos, nós temos a mania de fantasiar muitas coisas. Então você imagina como vai ser sua gestação, você imagina como vai ser a sua gestação e o seu relacionamento, você imagina como será você como mãe, e a realidade bate forte na nossa cara. Quando a gente vive o dia a dia, a nossa realidade, diferente daquilo que nós idealizamos, nós temos um choque, nós temos um um chacoalhão, sabe? Aquela coisa mas não foi assim que eu imaginei, mas não foi assim que eu pensei, não foi essa gestação que eu sempre sonhei para mim. E você tendo um acompanhamento com um profissional vai te ajudar a lidar com essas frustrações, porque nós precisamos. E o bom que a gestação é 9 meses. Isso é o legal. Então você tem 9 meses para gerar a futura mãe que você quer ser para o seu filho, a futura esposa, a futura profissional, porque a maternidade ela vem para nos chacoalhar, ela nos chacoalha. O filho pode ser desejado ou não. Quando é desejado, ela chacoalha. Quando não é desejado, ele nos vira do avesso. Então a gente precisa desse suporte, a gente precisa sempre lembrar que nós precisamos do outro para caminhar, nós precisamos do outro para que a gente possa se desenvolver. Nós somos seres humanos, nós somos seres que vivem em comunidade, então nós precisamos sim da ajuda, do suporte,
do amigo, da amiga, do marido, da mãe, da tia, mas principalmente de um profissional. Tatiane, a gente está falando aqui, teoricamente, de mulheres que estão numa fase em que elas já se desenvolveram profissionalmente, que já concluíram os seus estudos, que estão dentro de um relacionamento. Mas se a gente for ver a realidade do Brasil, a gente também tem as gravidezes de adolescentes, de meninas que ainda estão se desenvolvendo, que vivem num contexto que ainda vai trazer para ela muitas descobertas. É mais complicado nesse momento e mais necessário esse acompanhamento psicológico? É complicado, é muito mais complicado, porque como eu falei agora, nós precisamos do outro, não tem essa, eu sou autossuficiente, não existe. É bonito na teoria, é bonito falar que a mulher é autossuficiente, a mulher consegue, a mulher é forte, mas no dia a dia essa mulher sofre. Para ela bancar toda essa força, toda essa autossuficiência para mostrar para o outro, ela se perde em alguma coisa no caminho. E quando a gente se perde, a gente sofre. Então, tudo que causa sofrimento, a gente precisa de ajuda para a gente se reencontrar. E essas meninas, essas crianças que estão cada vez mais cedo na atividade sexual, cada vez mais cedo gestante, cada vez existem mães muito novas, já começa lá de trás. É porque a mãe não se cuidou, não estou dizendo nem sexualmente, estou falando psicologicamente. Porque a mãe não se cuidou, a avó não se protegeu psicologicamente, porque a gente esquece que quando a mãe está bem, os filhos estão bem. Quando a mãe se protege, a mãe se cuida emocionalmente, os filhos serão seres humanos, adultos fortes psicologicamente. Quando a mãe se preocupa no seu crescimento psicológico, no seu desenvolvimento pessoal, automaticamente todos que estão em volta dela vão crescendo no seu desenvolvimento pessoal. Então, por que existe tantas meninas gestantes? Por que existe tanta índice? Cada ano que passa aumenta mais o índice de gestação na adolescência. Porque as mães dessas meninas não se cuidaram. Aí vem o ciclo. Elas começam cedo, elas não sabem onde procurar ajuda, elas não conseguem a ajuda que precisam com as mães, porque as mães também estão doentes. E aí ela vai buscar em outro lugar. Ela vai buscar em um namoradinho, ela vai buscar em uma relação sexual, ela vai buscar em uma amizade, que muitas vezes essa amizade vai decepcioná-la, e aí vira todo um ciclo, e aí ela começa mais cedo a relação sexual, ela é mãe mais cedo, essa criança que vai partir dela começa muito mais cedo que ela, e assim vai indo um ciclo sem fim. Então é muito importante essa vitória, é uma vitória o SUS proporcionar esse pré-natal psicológico, porque essas meninas que não têm como buscar em casa, ela sabe que tem no SUS. Do mesmo jeito, porque o pré-natal psicológico é tão importante quanto o pré-natal físico, biológico, né? Que vai lá ver o desenvolvimento da criança, o do feto, vai ver como que a mãe está de saúde para poder ter esse bebê saudável. E o pré-natal psicológico vai moldar essa menina, vai desenvolver essa menina em 9 meses, o que ela não consegue no seu círculo cultural, no seu círculo de amizade, no seu círculo familiar. Então vai ter um profissional ali, e isso é muito importante. Você falando pra gente que quando uma pessoa tem o acompanhamento, todo o seu entorno também é impactado. Então a gente pode dizer que é uma decisão que vai afetar não só as mães e seus filhos, mas um número muito grande de famílias, né? Afeta as gerações, as próximas gerações afeta.
Tatiane, você como psicóloga, especialista em resiliência, mentora de mães, o que você mais encontra de dificuldade nessas mulheres que estão passando por esse momento de maternidade, que estão passando já por esse puerpério, quando a criança já está nos seus braços, né? Quais são as principais dificuldades apontadas? A principal dificuldade é essa mulher estar perdida. Ela está perdida, ela tá tão perdida que ela não consegue enxergar que ela está precisando de ajuda. Ela não consegue. Para ela, tá tudo bem, ela tá levando com a barriga, tá tudo bem, ela está sobrevivendo, tá tudo bem, ela está alimentando o seu filho, está tudo bem. Ela dá o básico, ela viveu o básico, ela está naquela vidinha, sabe? Aquela vidinha, tá tudo bem, não foi o que ela sonhou, não foi o que ela idealizou, mas tá tudo bem. Não tem uma perspectiva. Não tem uma perspectiva de melhora, não tem uma perspectiva de mudança. E isso é o mais difícil, porque você chegar e ajudar o outro, você só pode ajudar a outra ou o outro se esse outro pede, se esse outro verbaliza e se esse outro entende que ele precisa de ajuda. Caso contrário, você se torna chata. Então, a maior dificuldade é essa mulher entender que ela precisa de ajuda. Sabe aquelas, na nossa época, acredito que nós temos mais ou menos a mesma idade, mas a nossa época que tinha aquelas vizinhas que varriam a rua e fofocavam, aquelas mulheres que ficavam na porta de casa e sabia tudo da vida de todo mundo e não sei o que. A gente achava aquelas mulheres chatas, a gente achava aquelas mulheres não tinham nada para fazer. Mas hoje em dia eu sei que elas estavam doentes. Elas tinham um sonho, elas tinham um sonho de vida. Aí veio a gestação, aí veio a maternidade, veio o casamento, e em algum momento ela perdeu, ela tinha uma profissão, às vezes ela estudava, ela parou o estudo, ela parou a vida profissional para ficar dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de casa, e a mulher não queria isso. Nós não queremos isso, nós queremos muito, ou talvez a gente quer. Talvez tem mulheres que queiram, tem mulheres que são felizes dentro de casa, cuidando do seu lar, tem mulher, mas isso daí é de cada uma. E quando a gente não quer, quando a gente faz coisas que não estão na nossa idealização, quando a gente não consegue reestruturar isso dentro de nós, tudo bem, eu não consegui terminar a faculdade agora, mas eu posso trancar, daqui 5 anos eu posso retornar. Mas essas mulheres nunca retornaram. Por quê? Porque em algum momento elas se perderam. Em algum momento elas acham que tá tudo bem aquela vidinha. E aí como é que eu posso chegar lá, bater? Ô, dona Maria, a senhora é fofoqueira? A senhora fala mal da vida dos outros porque a senhora precisa de ajuda. Não tem como eu falar. Não tem. Ela tem que entender que ela tá infeliz. E quando a gente tá infeliz, a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver. E aí, esse é o círculo que eu falei agorinha. Aí você vai sangrar em cima da sua filha, que a sua filha vai sangrar em cima do seu neto, que vai sangrar... E aí vai vindo pessoas cada vez mais doentes, pessoas cada vez precisando mais de tratamentos psicológicos. E graças a Deus, nós estamos nessa era de que as pessoas estão acordando que tratamento psicológico, que psicólogo é algo que é necessário, não é algo que é frescura, não é algo que é desnecessário, supérfluo, não é algo, é necessário, é do mesmo jeito que nós temos a necessidade de ir ao ginecologista, do mesmo jeito que a gente tem a necessidade de ir escutar o coraçãozinho, a gente tem a necessidade de fazer ultrassom, a gente tem a necessidade, sim, de ir ao psicólogo, tem a necessidade, sim, de nos reestruturar, porque como você falou, eu sou especialista em resiliência, e a resiliência é isso, você se reestruturar, você se recriar. Independente do contexto de dificuldade. Exatamente, independente do contexto, mas sem sofrimento, você se recriar sem sofrimento, você entender que, olha, agora não dá, agora é só por uma fase, vai passar. Eu posso retomar isso daqui mais pra frente,
Eu posso, eu devo. Não, não, vou trancar a faculdade, Deus sabe quando eu vou voltar. Não, vou deixar de trabalhar agora, Deus sabe. Não, se pôr metas. Tal dia eu vou voltar a trabalhar, tal dia eu vou voltar pra dieta, tal dia eu vou voltar... E não ficar aquele sofrimento, poxa, queria tanto ter terminado, nossa, minha turma tá se formando, e aquele sofrimento vai aumentando, aquele sofrimento vai te atrapalhando a ver as belezas, porque existe beleza em todas as fases da nossa vida. E você ficar presa nisso, remoendo o passado, vivendo o passado, só te impede de ver as belezas do seu presente. Tatiane, que hora que essa chavinha vira e que essa mulher doente se dá conta de que ela precisa de ajuda? Quando dói demais. A pessoa só procura ajuda quando tá doendo demais. Enquanto tá doendo, a gente aguenta, a gente muda o sapato, o calo tá doendo, mas aí a gente põe um sapato maiorzinho. Ainda dói um pouquinho, mas dói menos, então a gente vai levando. E sabe quando dói demais? Quando provavelmente, geralmente, há uma separação. Quando os filhos crescem e não quer saber da mãe. Quando os filhos crescem e vão embora e essa mãe sofre por causa de um ninho vazio. Quando o bebezinho nasce e ela entra em uma depressão pós-parto, aí tá doendo demais. Aí ela fala assim, epa, calma aí, eu preciso de ajuda. Mas enquanto tá doendo mais ou menos, que ela consegue levar, ela vai levando. É importante que a gente saiba, então, também dosar o momento para que a gente não chegue em situações extremas, né? Sim. Por isso que eu levanto muito a bandeira do autoconhecimento. E ir ao psicólogo é muito importante em todas as fases, não só durante a gestação. Porque quando você se conhece bem, você sabe que alguma coisa está errada. Hoje eu deitei, um exercício que eu gosto muito de ensinar, a gente deitar, antes da gente dormir, a gente fazer uma varredura. Falei assim, meu dia foi bom, hoje eu tô meio estranho, tá um aperto no meu coração, o que será que aconteceu? Eu levantei, eu dei bom dia pro meu marido não deu um bom dia do jeito que ele me dá sempre. Aí já começou aí, mas será que é comigo? Será que ele tem algo contra mim ou ele tá também preocupado com alguma coisa? Não, ele tá preocupado com alguma coisa do serviço dele. Então vamos descartar que não tenho por que eu ficar com esse coração apertado por causa desse bom dia que ele não me deu direito. Aí eu fui pro serviço, aí eu deixei meu filho na escola antes, né? Eu vi uma notícia no jornal que me deixou chateada. Aconteceu uma tragédia e aquilo me abalou. Mas eu posso mudar essa tragédia? Está ao meu alcance? Não, eu não posso mudar. O que eu posso fazer é pedir para Deus, para o que eu acredito, pedir para que os anjos da guarda vão lá e proteja quem sobreviveu e guarde quem sobreviveu e acalente o coração de quem sobreviveu. Então eu não posso e eu não devo ficar com o coração apertado por causa dessa notícia. Aí eu fui pra academia, não sei o que, deu aquela varredura. Eu entendi o que foi que me deixou com o coração apertado e eu fiz essa varredura hoje. Acabou. Hoje eu durmo, amanhã eu acordo e tá tudo bem. Se eu não faço essa varredura hoje, aí amanhã também acontece uma coisinha que vai lá e me deixa com o coração um pouquinho mais apertado. Aí no outro dia, um pouquinho mais apertado. O mês que vem o meu coração tá bem apertado. No próximo mês o meu coração tá faltando uma gotinha para explodir. Então, se você se conhece bem, você sabe o momento e a hora. Tudo bem que não vai ser naquele momento, porque a gente corre, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente tem prazos de entrega de coisas. Então, se não deu tempo, aquele momento, na hora de dormir, o que aconteceu na minha vida hoje? Aquele momento da gratidão, sabe? Obrigado, Deus, que hoje eu estou bem, meus filhos estão bem, meu marido está bem, hoje aconteceu conforme a gente planejou, aconteceu alguma coisinha ou outra que não foi, mas tudo bem, tá todo mundo com saúde. Nesse momento da gratidão, você dá essa varredura. Então, todos os dias você fazendo isso, você não vai deixar que uma gotinha estoure, porque não é do dia para a noite que a gente entra em depressão. É uma coisinha que vai juntando, aí outra coisinha, aí vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve estoura. Com uma coisinha que não tem nada a ver, tipo, meu Deus, mas ela ficou brava por causa de tal coisa, sabe? Assim, a gente se surpreende, né? Aí até nós mesmos falamos, nossa, olha que bobeira, eu explodi por causa disso, que bobeira, né? A gente se assusta.
Se a gente fizer esse exercício todos os dias, a gente evita muito, mas muita tristeza futura, muito mal entendido. Tatiane, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. A Universidade Federal de Rondonópolis, em parceria com o Judiciário de Mato Grosso, está desempenhando ações que visam auxiliar homens autores de violência doméstica contra mulheres no âmbito doméstico e familiar. Esse grupo de assistência foi batizado como Ser Homem e é coordenado pelo professor do curso de Psicologia da UFR e mestre em Psicologia Social, Jorge Moraes de Luiz. E é com ele que a gente conversa agora para saber como esse tipo de iniciativa pode reduzir os casos de violência doméstica e feminicídios aqui no nosso estado. Jorge, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar aqui no Papo sobre o projeto Ser Homem, que está sendo desenvolvido aí em Rondonópolis para atendimento com esses homens que estão envolvidos em agressões domésticas, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como que já está a aplicabilidade dessa assistência a esses agressores aí na cidade? Olá, Michele, muito obrigado pelo convite para estar falando um pouquinho desse projeto, né, que de alguma forma ele é extremamente relevante, porém nós temos ainda a execução de poucos projetos desse aqui no estado de Mato Grosso. Esse projeto, ele de alguma forma responde a uma necessidade da Lei Maria da Penha, que diz em seu artigo, em um dos seus artigos, da necessidade também de se fazer trabalhos de responsabilização com os homens autores de violência, né? Nesse sentido, o que acontece é que a gente não tem muito financiamento no campo da justiça e esse trabalho ele acaba ficando sob responsabilidade de instituições de terceiro setor ou da universidade. Então esse foi o nosso caso, né? Uma vez agora como professor da Universidade Federal de Rondonópolis, nós assumimos esse compromisso de estar executando esse trabalho em parceria com a Vara de Defesa da Mulher e da Família do município de Rondonópolis. Inicialmente nós criamos um programa, né, de extensão vinculado à universidade e esse programa ele tem fluxo contínuo, ok? Dentro desse programa nós temos 2 projetos, um deles que visa a qualificação das pessoas para o trabalho com homens autores de violência e um segundo projeto que diz respeito à oferta em si desse serviço. Então, neste primeiro momento, nós começamos a execução do projeto de qualificação, considerando que as pessoas não possuem uma formação específica para isso. O que a gente tem aí hoje na academia é uma discussão sobre gênero, uma discussão sobre grupos, mas a gente ainda se fala muito pouco sobre masculinidades, por exemplo, né? Então, neste primeiro momento, o que a gente tem oferecido aqui é a qualificação e a comunidade aceitou muito, muito bem essa proposta. Nós estamos com aproximadamente 70 pessoas inscritas nesse momento, participando deste projeto, e a oferta do serviço em si para o atendimento dos homens ele iniciará em fevereiro do próximo ano. Jorge, como você disse, pouco se fala e se olha para essa questão da masculinidade, que acaba gerando uma distorção e leva a esses casos de violência que a gente presencia no nosso estado. Como que essa assistência psicológica pode ajudar a mudar esse contexto que a gente tem de violência doméstica, de feminicídios aqui em Mato Grosso? Perfeito. Na literatura sobre gênero, uma das coisas que as autoras mais dizem é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu costumo sempre dizer: ninguém nasce homem violento, torna-se homem violento, né? Então a violência contra a mulher, ela é construída numa relação baseada no machismo, no patriarcado, né, em alguns pilares, né, culturais da nossa sociedade. Ou seja, esses homens, eles aprenderam a ser violentos. E o que a gente oferece nesse formato de atendimento a esses homens é justamente um modelo de serviço reflexivo, né? Então a gente vai procurar, e a partir de diversos módulos, né, no nosso caso especificamente são 12 encontros, durante 3 meses e meio, e durante esse tempo esse homem ele tem a oportunidade de olhar para si, para ele descobrir como em que momento da vida ele aprendeu a se comportar dessa forma, né? Ou seja, respondendo de uma forma violenta na sua relação com a parceira íntima, né? Então ele vai pensar questões de intimidade, pensar questões transgeracionalidade. Geralmente o homem
que ele comete violência contra a mulher, ele esteve presente em um lar marcado pela violência, seja da violência do pai contra a mãe, seja da violência do pai contra os próprios filhos, né? Aí outros temas também perpassam o nosso encontro, como paternidade, sexualidade, inteligência emocional, como é que esse homem consegue responder a essas emoções que muitas vezes aparecem de forma intensa e acaba provocando explosões e, consequentemente, um comportamento mais agressivo. Nesse atendimento que você disse para a gente começar em fevereiro do ano que vem, serão apenas homens que estão em situação de privação de liberdade, homens que já de alguma maneira tiveram envolvidos em violência doméstica, ou a gente vai ter uma abertura também para conversar, por exemplo, com jovens que ainda estão no seu período de formação, para que a gente não chegue ao extremo, né, de ter mais um registro de violência aqui no nosso estado? O projeto, ele é para homens que estão com medida protetiva, né, quando a justiça ela defere uma medida protetiva, ou seja, a atividade ela procura ali romper o ciclo de violência, né, para que geralmente não se chegue num ponto em que o homem necessite ir para a cadeia e também antes de ele cometer crimes mais graves. Então o projeto ele não é focado para homens que estão em privação de liberdade, mas especificamente para homens que de alguma forma estão apresentando comportamentos agressivos. No entanto, o programa também ele é aberto para homens que desejam participar voluntariamente. A ideia do meu programa, por isso que ele chama Ser Grupo para Homens, é inicialmente responder essa demanda do judiciário para esses homens que estão de alguma forma tipificados, cometeram algum crime tipificado na Lei Maria da Penha, porém eu queria anunciar em primeira mão aqui no seu programa que eu tenho várias ideias e vários projetos já para o ano que vem, sendo o primeiro deles o Ser Papai, né? Então o Ser Papai ele será um programa voltado para homens que desejam ser pais, que gostariam de ser pais ou que são pais já, mas que de alguma forma sentem que a gente pode oferecer alguma contribuição do ponto de vista o que é ser homem, o que é ser pai, os cuidados, né? Então eu entendo que a gente tem que trabalhar também numa perspectiva da prevenção, ensinando o homem, né, a tratar as pessoas, os filhos, as companheiras, de uma forma muito mais educada, muito mais afetiva e sem presença da violência. A gente pensa, quando dessa assistência psicológica, Jorge, no efeito que ela vai trazer, principalmente para as mulheres. Mas a gente não pode se esquecer também do impacto que isso vai causar aos homens, né? Você podia falar um pouquinho desse processo que o machismo também sufoca, digamos assim, e pressiona esses homens a ter um tipo de comportamento que muitas vezes causa sofrimento. Você podia fazer essa abordagem para a gente? Exato. Geralmente, quando nós falamos de discussão de gênero, de violência, o recorte que se faz quase sempre é da violência do homem contra a mulher. E as pessoas se esquecem de que o homem também ele é vítima da sua própria violência, né? Uma vez que a sociedade cobra dele padrões rígidos de comportamento em relação a como ele deve se vestir, a como ele deve andar, a como ele deve se comportar, né? Privação das suas emoções, o homem ele precisa ser forte, ele não deve chorar, ele não deve manifestar as suas emoções para o seu filho, para sua esposa. Então, quando a gente fala dos efeitos que o machismo e que toda essa produção de violência de gênero ela acontece na sociedade, nós não estamos falando só da violência do homem contra a mulher, mas da violência do homem contra o próprio homem. Jorge, quando a gente pensa em violência doméstica, um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Segurança Pública aqui de Mato Grosso mostra que a gente tem um aumento dos casos quando em dias de jogos e quando esse homem tem acesso à ingestão de bebida alcoólica. Você pode dizer um pouquinho para a gente do que acontece quando todos esses fatores se unem e que acabam resultando nessa violência? Um dos módulos que nós trabalhamos no nosso programa é da relação entre violência e álcool, né? Violência e drogas que não são lícitas, né? Então essa relação científica ela é muito presente, muito marcante, e ela serve como principal gatilho para explosões, né? E aí essas explosões elas podem ser tanto contra a mulher quanto também em outros contextos, por exemplo, no estádio de futebol, no contexto do trânsito, né? Então todas essas associações
que são feitas com álcool e com outras drogas, elas comumente podem gerar algum tipo de comportamento agressivo pela própria substância do álcool, como ele interfere nos processos neuroquímicos cerebrais. E o consumo de álcool, ele está ligado também a essa busca de uma fuga desse padrão tão rígido que se exige, desse esconder as emoções, como você bem pontuou para a gente? O álcool, assim como as outras drogas, elas são o principal gatilho para a violência. É muito comum, por exemplo, quando nós ouvimos o relato dos policiais que fazem o atendimento das ocorrências da Lei Maria da Penha, eles chegarem a nós e relatar que o homem estava fazendo uso ou abuso de álcool e outras drogas, né? Então, geralmente, há uma associação muito próxima, muito íntima desses dois fatores. E aí, como você bem disse, sim, há uma relação entre o uso de álcool, drogas, com essa sensação de você se sentir um pouco mais íntimo da pessoa para falar coisas que talvez você não teria coragem de dizer em uma outra situação. Isso vale para os casos de violência, mas isso também vale para casos gerais de intimidade. O que a gente diria aí, talvez, é que o álcool ele ajuda a nos tornarmos um pouco mais íntimo das pessoas. A gente está falando de uma iniciativa que vai ocorrer na cidade de Rondonópolis. A gente tem uma perspectiva de que esse atendimento ele expanda e possa chegar a outras cidades do nosso estado? Sim, o projeto pioneiro ele começou em Barra do Garças, né? Depois, em seguida, eu participei da construção do programa e do projeto em Várzea Grande, que foi o segundo município, junto com Nossa Senhora do Livramento, né? E agora, como eu me mudei para Rondonópolis e sou professor efetivo da universidade, eu também estou colaborando com o Tribunal de Justiça e também abrindo essa proposta de trabalho aqui. Então, assim, o que depende a partir de agora para a expansão desse programa são de parcerias, né? Ele é um programa que deveria ser ofertado pelos tribunais de justiça, mas pela falta e pela demanda de pessoas, ele acaba sendo executado por parcerias, né? Então, o que falta para a gente expandir são pessoas, né? O serviço. E Jorge, começando esse trabalho, né, nesse momento, em quanto tempo a gente tem uma perspectiva de já observar mudanças na nossa sociedade? Os estudos científicos que tentam acompanhar e monitorar o resultado desse tipo de serviço que já existe no Brasil, em alguns municípios, mas já existem, né, em especial na região sul e sudeste, eles dizem de um resultado muito promissor, né? Diversos estudos, inclusive, eles referem-se que o índice de redução de ocorrência de novas violências por homens que participaram desse programa chega a 90%, e em alguns casos próximo de 100%, né? Então a gente acredita que é um serviço muito importante, muito promissor, porém nós ainda carecemos do aprimoramento de metodologia do acompanhamento desses homens após o período da finalização do programa. Hoje, nós temos uma recomendação de acompanhar esse homem por 15 meses, mas a gente acha que nós precisamos ainda aprimorar esse tipo de monitoramento e avaliação. Você disse pra gente que o grupo estará aberto para aqueles homens que voluntariamente queiram participar desse processo. Qual que é o trâmite para poder receber esse auxílio, Jorge? Muito bem, então nós criamos uma página no Instagram, né, chamado Ser Homem UFR. Então lá as pessoas que desejam participar desse programa encontram as informações, como nosso e-mail e como nosso telefone com o WhatsApp, e basta nos mandar uma mensagem manifestando o interesse de participação, que o serviço ele é voluntário, é gratuito, acontece uma vez por semana, às segundas-feiras, no período noturno nas dependências da universidade. Jorge, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela e sucesso, que o Ser Homem possa se expandir e trazer aí essa mudança que a gente tanto almeja para a nossa sociedade. Obrigada eu. Gente, para encurtar distâncias, aproximar pessoas, conectar histórias e melhorar a qualidade de vida, o governo de Mato Grosso realiza o maior pacote de infraestrutura do país. Isso mesmo, o maior pacote de obras de infraestrutura do Brasil. São 2.500 quilômetros de asfalto novo, 1.900 quilômetros de asfalto recuperado e 153 novas pontes de concreto que já estão melhorando a vida de muita gente. O governo de Mato Grosso viabilizou obras
obras da primeira ferrovia estadual do país, a nossa ferrovia, que vai dar um salto no escoamento da produção. Também trouxe uma solução inovadora para os problemas das BRs 163 e 174, resolvendo uma questão que há muito tempo é aguardada por todos que produzem e precisam se deslocar por todas as regiões do nosso estado. Com esse trabalho, Mato Grosso irá reduzir distâncias e dar prosseguimento em nosso desenvolvimento. Afinal, onde tem infraestrutura, tem progresso. Por isso, somos o estado que mais cresce na produção industrial. Governo de Mato Grosso. Quero te lembrar que o Papo com Ela fica disponível também no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal. Caso queira rever o conteúdo exibido, basta ir até lá. O Papo também está no Facebook e no Instagram. Siga, curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo. Cuiabá ganha um novo espaço para comércio em formato de feira livre, a Feira do Parque. O local reúne diversas lojas gastronômicas e gôndolas para frutas, verduras e carnes in natura. Além disso, o atrativo principal promete agradar a todos os públicos. A decoração temática da Feira do Parque é o universo de Harry Potter e a estação de trem britânica King's Cross. A inspiração inicial sempre foi uma estação de trem antiga, mas foi após assistir o primeiro filme da saga Harry Potter e a Pedra Filosofal que a ideia surgiu. Na hora que eu vi, assim, teve tudo a ver. Ligou muito, inclusive a arquitetura que a gente tinha projetado, muito parecida a King's Cross de Londres, né? Então resolvemos fazer uma miniatura e aproveitando, também seguindo com algumas decorações do Harry Potter, aonde todos conhecem o filme. Para ser fidedigna à estação do filme, a Feira do Parque conta com a representação da plataforma 9¾ junto ao carrinho de malas de Harry com a coruja. Além disso, no centro do espaço, há uma gôndola inspirada no trem que transporta os alunos da Escola de Bruxos. Outra referência é o relógio central na fachada da estação e o teto em vidro. Arquitetura londrina, né? Toda londrina, os tijolos, você pode ver que ele é um deitado, outro de comprido. Essa é a colocação londrina, os ferros, né? A estrutura de ferro. E aqui essas tochas ligadas remete ao filme. Remete àquela praça de alimentação, no refeitórios dele, onde as velas ficavam flutuando, né? Então nós tentamos pegar tudo isso com alguns objetos que trouxemos diretamente de Londres, como uma vassoura, a mala do carrinho, os quadros. Veio muita coisa de Londres, diretamente do filme, diretamente de originais do Harry Potter. A Cachaçaria do Júlio foi uma das primeiras lojas a chegar na feira. O ambiente diferenciado e climatizado e bem curioso foi primordial para que ele escolhesse o lugar para instalar o negócio. O ambiente climatizado favorece muito o meu negócio, que é a cachaçaria. As pessoas vêm degustar uma boa cachaça. E a cachaça, com certeza, ela dá um calor, né? Tem que ser climatizado. Vou ter o restaurante também com uma cozinha de fazenda, né? Que dá um calor também, uma comida mais apurada, né? Com mais tempero. E o ambiente favorece muito, né? E a ideia do Marcos, né, com a Feira do Parque é interessante, até pela questão de uma feira limpa, espaçosa e climatizada nesse calor nosso gostoso de Cuiabá, Mato Grosso. A Feira do Parque fica localizada na rua Estevão de Mendonça e já conta com algumas lojas em funcionamento. A variedade de produtos vendidos é bem ampla: carnes assadas e in natura, doces, pastéis, açaí, legumes e verduras. A feira funciona de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 horas da noite e aos domingos e feriados das 6 da manhã ao meio-dia. A
tradicional ação Panetone do Bem da entidade beneficente Seara de Luz está em sua 9ª edição. O projeto visa arrecadar recursos financeiros com a venda de panetones no fim de ano para custear os projetos sociais realizados pela instituição, fundada há aproximadamente 20 anos aqui na capital mato-grossense e que atende atualmente cerca de 250 famílias em situação de vulnerabilidade social na região do bairro Jardim Liberdade. O principal ingrediente do panetone é a solidariedade. Já para quem saboreia, o gostinho todo especial é de caridade. Esse é o Panetone do Bem, com sabores de frutas cristalizadas e de chocolate. O panetone está saindo R$ 33,00, tanto o panetone quanto o chocotone. E se quiser com a sacola, para dar de presente, fica R$ 35,00. A ação é da Instituição Espírita Beneficente Seara de Luz, criada há mais de 20 anos. Toda a venda é revertida para a manutenção das obras sociais, que beneficiam mais de 250 famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica na capital. Onde a gente atende média de 250 famílias, todo sábado, desde criança a idoso. E a gente tem uma creche lá, que funciona de segunda a sexta, período integral. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 65 99981 6675. A boneca mais famosa do mundo tem um lar todo especial aqui na nossa capital, a Casa da Jane. São mais de 300 Barbies que nessa época do ano dão um toque todo especial na decoração do ambiente. Elas enfeitam a árvore de Natal. Imagine ter uma árvore de Natal com a sua assinatura, o seu jeito e a sua paixão. Imaginou? Foi nesse clima de magia e muita, mas muita imaginação que a Jane se organiza todos os anos para montar a sua árvore de Natal, única e muito estilosa. As bolinhas coloridas dão lugar à boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Neste ano, a árvore de Natal da família Pokevic tem mais de 300 bonecas, das mais variadas. A ideia da árvore de Natal com as Barbies veio da nora Thalita e hoje faz o maior sucesso com as crianças e os adultos. Os vizinhos começaram a vir, as vizinhas, as crianças vêm aqui fazer foto com as Barbies, sabe? Adora a época de Natal para ver as Barbies da tia Jane aqui na frente. As roupinhas de cada boneca são pensadas e confeccionadas pela própria Jane. Para deixar a árvore pronta, a colecionadora leva cerca de 30 dias. Isso contando com a ajuda das amigas. Esse ano eu tive a ajuda de 4 amigas. A Tereza, a Margot, a Elaine e a Iracema. É um processo. Primeiro você vai limpar, vai hidratar o cabelo, dar um banho nelas, né? Depois você troca de roupa, vai vestir a roupa do Papai Noel, Mamãe Noel. A hidratação é feita com amaciante de roupa, a gente deixa de molho o cabelinho da Barbie. Aí seca com a toalha e deixa secar naturalmente. Aí a outra já vai vestindo e arrumando sapatinho, pulseira, brinco. Aí eu vou colocando na árvore. Isso demora aí umas 2 semanas. Assim, o contexto todo é 30 dias, né? Mas você vai arrumando. Para montar, de 1 semana, 1 semana e meia já fica pronto. As Barbies são a alegria da colecionadora. Todas têm nome e uma história de como chegaram até ela. E pasmem, Jane conhece cada uma só de olhar para ela. Primeiro eu cataloguei, coloquei datas e tudo, mas eu sei assim, olhando como que ela chegou até mim, sei que roupinha é a roupinha original dela, qual sapato ela veio com ele, porque depois eu vou mudando, né? Tiro, mas logo em seguida eu volto. E o nome das Barbie, eu tenho o nome delas, cada uma tem um nome. A Barbie ela já tem nome, as amigas da Barbie ela tem nome também, né? Então já fica mais fácil, aí eu só acrescento mais um, né? Fica a Tereza Júlia, por exemplo, se foi uma Júlia que me deu. Muitas dessas bonecas têm mais de 30 anos. A coleção iniciou com uma única Barbie, da filha que faleceu ainda criança. A família inteira hoje auxilia na coleção. A primeira Barbie é da minha filha,
E quando ela faleceu, eu resolvi guardar. Tinha outras bonecas, mas eu resolvi guardar a Barbie. E essa Barbie acompanha até agora, né? E aí, a segunda foi o meu sobrinho, afilhado, que morava nos Estados Unidos, mandou para mim um casal de Barbie que tá aqui. E daí, pronto, começou a paixão por Barbie, né? Aí, logo em seguida, uma amiga que tem em Florianópolis me enviou mais de 20 Barbie pelo correio. Foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz. Aí não parei mais, né? Compro nas minhas viagens, aqui em Cuiabá também, compro as Barbie, ganho muitas Barbie de presente da minha família, das amigas. As pessoas viajam, trazem Barbie para mim. Minha família que mora fora do Brasil manda. Então aí foi aumentando. Hoje já estou com 415 Barbie. E no Natal, as Barbies, que já são muito amadas pela colecionadora, ganham um significado ainda mais especial. No Natal, eu acho que traz assim aquela alegria, sabe? Aquele prazer, aquela emoção do Natal. De você toda hora que entra aqui na sala e depara com uma árvore todinha feita de boneca, o qual você tem amor por todas. É uma emoção todos os dias, tipo, você acorda e você já emociona, você já começa seu dia com muita gratidão, com muito amor no coração. Então, para mim, acho que é isso. E ela faz lembrar da minha filha, elas, né? Isso para mim é muito importante. O Papo com Ela está chegando ao fim. A você que permaneceu comigo até esse momento, meu muito obrigado. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão tanto de entrevista como de reportagem. Basta fazer contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 65 999921038. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no YouTube. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta no próximo domingo a partir das 6 horas da tarde aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!